Muito boa tarde para você. Vamos seguir com novos destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil no ano passado. Ao analisar indicadores de inflação de emprego, o Instituto Fome Zero verificou menor exposição dos mais pobres à insegurança alimentar grave, que é quando a pessoa fica um dia ou mais sem comer. Essa redução pode estar relacionada à queda do desemprego, com a dinâmica favorável dos preços, especialmente dos alimentos, e também ao crescimento da renda da população, puxado principalmente pelos ganhos com os programas de transferência de renda e pelo reajuste acima da inflação do salário mínimo. Empresas que produzem repelentes temem falta de insumos para a fabricação do produto. Depois do início da epidemia da dengue no Brasil, a demanda aumentou muito acima do previsto. De acordo com associações do setor, não há dados consolidados sobre o aumento real na busca por repelentes no país. Mas a indústria e grandes redes de farmácias estimam alta de 500% em fevereiro de 2024, na comparação com o mês de novembro de 2023. Esse resultado está diretamente ligado à epidemia da dengue no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país já ultrapassou 1,5 milhão de casos e contabiliza 391 mortes confirmadas pela doença. Para atender à demanda de repelentes, fabricantes informaram que aumentaram turnos de trabalho e anteciparam a compra de matéria-prima. Mas a indústria receia a possível falta de insumos para a fabricação do produto já a partir de abril. A CIMED, uma das fabricantes de repelentes no país, ressaltou que a matéria-prima desse produto é importada e, por ser inflamável, é preciso trazê-la ao Brasil usando navios. Por isso, ainda não se tem a confirmação se de maio em diante os insumos estarão disponíveis. Enquanto isso, algumas farmácias já registram falta de estoque. Aqui nesta drogaria onde nós estamos, por exemplo, no centro da capital paulista, há apenas estes 2 frascos disponíveis para venda. Então vamos agora ao Minuto da Economia de hoje. Eu já disse aqui algumas vezes que é difícil explicar e, mais do que isso, aceitar os índices de inflação divulgados pelo governo. Tudo bem que tem a história da média, que acaba engolindo os preços que pesam mais no bolso de alguns. Mas o número revelado hoje pelo IBGE dá uma das maiores demonstrações sobre como isso funciona. O IPCA terminou fevereiro em 0,83%, o dobro de janeiro. Como vilão da vez, apontaram a compra de material escolar e o reajuste das mensalidades. Normal para o começo do ano letivo. Mas não dá para esquecer que alguns alimentos como cenoura, batata, cebola, arroz e leite também subiram bem. Menos do que a gente pagou em nossas compras, mas foi o que os funcionários do IBGE apontaram. Talvez em algum supermercado lá de Brasília, com um caixa do próprio governo passando as compras. E o que é mais interessante é que não só a inflação tem subido, mas porque no mês passado, foi realizada uma semana de cinema, com preços dos ingressos a R$ 12 no país inteiro. Lógico que o setor é importante, mas ser apontado como um amortecedor para a alta geral não parece coerente para quem nem percebeu um dinheiro extra na carteira para ir a uma sessão de R$ 12. Até porque a pipoca custa muito e levar alguma coisa de casa, como uma salada com cenoura e batata, por exemplo, teria sido motivo suficiente para esquecer o filme e ir bater na porta do vizinho para conversar um pouco. Quem sabe sai um café. E de graça. Eu sei que não se leva a salada ao cinema, mas neste caso estaria de acordo. O filme era Os Farofeiros. E um estudo mostrou o impacto de um gene em específico como um dos responsáveis pelo comportamento social das pessoas, podendo ajudar no desenvolvimento de medicamentos que regulem ou alterem as vias moleculares para aumentar a sociabilidade. Um estudo liderado por um cientista brasileiro, Alisson Moutry,
na Universidade da Califórnia em San Diego, mostrou que o impacto do gene GTF2I no comportamento social das pessoas. Na pesquisa, os cientistas conseguiram determinar que o gene seria um dos responsáveis pelas relações sociais e um erro genético pode determinar se o indivíduo apresenta traços mais sociáveis ou mais reservados. Segundo o cientista brasileiro, a pesquisa abre portas para potenciais tratamentos para aumentar a sociabilidade da pessoa com autismo ligado ao GTF2I. Os pesquisadores também buscam respostas quanto ao impacto do gene no desenvolvimento neural e do cérebro fetal. Assim como diversos tribunais pelo país, quer agilizar a análise de processos através da inteligência artificial. Para isso, vai selecionar uma tecnologia para a criação de resumos de alguns de seus recursos, que se soma a outros softwares já em uso em outros tribunais. No final do ano passado, o STF recebeu 24 protótipos de empresas para o desenvolvimento de ferramentas de IA capazes de resumir 2 tipos de processos com capacidade de criar conteúdos, com textos e imagens, a partir de um aprendizado e com dados que lhes são fornecidos. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que vai analisar todos esses protótipos para definir o melhor caminho a seguir e citou interesse na criação de ferramentas que reúnam imagens, áudios e vídeos com dados jurídicos para auxiliarem na produção de minutas de decisão e a possibilidade de desenvolvimento de uma interface única para os diferentes sistemas adotados nos tribunais. Desde 2017, o Supremo tem implantado tecnologias. Victor, por exemplo, é usado na análise de recursos para a identificação de temas de repercussão geral. Já o Victor IA, implementado no ano passado, identifica processos sobre o mesmo assunto. E o RAFA 2030 apoia a classificação de ações de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E essa tendência de robotização já faz parte, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, que emprega o Atos, desenvolvido internamente no tribunal em 2018, com o objetivo de agrupar processos para procurar um outro processo por jurisprudência por similaridade. Um painel organizado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2022 listou 53 tribunais com alguma iniciativa de IA, em diversos estágios de desenvolvimento. Uma nova edição desse painel, em elaboração pelo Conselho, deve apontar um aumento no uso dessas tecnologias, totalizando 140 projetos e 61 tribunais. E as imagens manipuladas com os recursos da inteligência artificial causam uma certa apreensão na maioria dos seres humanos. Afinal, está acabando a fase de apenas olhar para um espelho. Dá para mudar tudo. O problema é saber o que foi alterado e com qual intenção. Por enquanto, não faltam surpresas. Detalhes não tão pequenos de Kate Middleton e seus filhos numa foto publicada nas redes sociais mantém no ar uma série de dúvidas e questionamentos a respeito da manipulação de imagens. Afinal, por que a princesa de Gales exagerou na edição digital da primeira imagem publicada por ela nas redes sociais, desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro, quando ficou 2 semanas internada? A pergunta segue sem resposta, mas dá impulso para o aprimoramento de recursos tecnológicos que devem se tornar cada vez mais acessíveis nos próximos anos. Em um mundo em que as imagens podem ser alteradas digitalmente com apenas alguns cliques e até mesmo do zero por meio da inteligência artificial, está cada vez mais difícil confiar no que os nossos olhos veem. As técnicas usadas para manipular as imagens são tão sofisticadas que entramos na era dos fakes hiperrealistas. Tais imagens podem levar à propagação da desinformação e podem até influenciar a opinião pública em eventos importantes, como, por exemplo, as eleições. Mas será que há algo que a gente possa fazer para identificar se a imagem foi alterada ou gerada por inteligência artificial? Sim,
Segundo especialistas, uma imagem alterada pode ser percebida por meio da diferença na densidade de pixels. Afinal, sempre que há uma alteração, ocorre uma modificação na imagem. Com isso, ela raramente manterá a sua densidade. A iluminação anormal também costuma ser um indício de que a foto foi alterada. Atualmente, a inteligência artificial deixa a desejar no processamento de mãos e orelhas, alterando, por exemplo, suas formas, proporções e até mesmo o número de dedos. Empresas de tecnologia como o Google lançaram recentemente ferramentas para verificar se essas imagens podem ser por inteligência artificial ou não. E eu fico por aqui, mas volto com mais notícias para você ao vivo no Jornal das 22. Te espero. Obrigada pela companhia. Tchau.